Alô, alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara e hoje a gente vai falar do campeonato que começou em 99, o seu nome é em 2000 e só terminou em 2001. Aqui é o 86 e essa Copa João Avelange, pra ser mais roubada, só se tirasse o nome de João Avelange e mudasse pra José Maria Maguinho. E aí, galera, aqui é o Aguiar e vou te falar, viu? Essa Copa João Avelange foi mais bagunçada que o Brasil atualmente, viu? E eu vou te falar, nem o Anjo Caído resolveria, viu? Esse torneio é um bom parâmetro pra você mostrar o futebol brasileiro pra qualquer pessoa, né? Você pega alguém que nunca ouviu falar do futebol brasileiro, como as competições internas, você fala, ó, vem cá que eu vou te explicar. Tá vendo essa Copa João Avelange? Você entendeu alguma coisa? A pessoa vai falar não, aí você responde, então você já sabe tudo. Não, a pessoa vai falar assim, você perguntar, você entendeu? A pessoa, não, aí você, nem eu. Eu tava com esperança que você me explicasse. Eu acho que nem o João Avelange entendeu essa Copa, nem com os 235 anos que ele tinha, que Deus o tenha, ou o Anjo Caído, mais fácil. Nessa competição tinha um time pra cada ano do João Avelange. Pior que é isso mesmo. Porque, cara, a gente... Bom, Dibradores, como você viu aí no seu celular, que você recebeu o episódio, a gente vai falar da Copa João Avelange, que foi o torneio de 2000, que foi uma bagunça generalizada. A gente, mais pra frente no podcast, a gente vai entrar no detalhe, vai contar toda essa competição, como que ela se originou, e, enfim, a gente vai tentar explicar aqui pra você. Eu aposto que a gente não vai conseguir, porque, cara, foi difícil. Será que o pessoal vai sair mais confuso do que entrou aqui, ô Caissara? Ah, com certeza. Esse é aquela coisa que é tipo TCC da faculdade. Você começa tentando falar uma coisa, você vai terminar falando outra. O negócio é passar. É tipo quando o Aguiar chega mais tarde em casa com marca de batom na cueca e ele vai tentar explicar, ele vai falar o quê? Não tem o que explicar, né, Aguiar? Tô fora dessa aí que negócio é esse. Isso é coisa do Anjo Caído, mano. O Aguiar coloca a culpa no Anjo Caído, ele fala assim, aqui não é o Aguiar não, aqui é o Anjo Caído. O status do WhatsApp dele é aqui é o Anjo Caído. Deixe seu recado. Esses são terríveis. Então, Dibradores, vamos ao espaço dedicado a dialogar com nossos ouvintes. É isso aí, Caissara. Esse espaço que é o mais importante do programa, porque além das besteiras que a gente fala, o ouvinte tem espaço considerável aqui nesse programa. E eu sempre digo, é um aviso que a gente dá para os ouvintes que estão começando. O Dibrada deu uma parada, voltou, então não é muita gente que manda mensagem. Então, se você mandou seu e-mail pra gente, é certeza que ele vai ser lido aqui, né, nessa sessão. Então, no dia que o Dibrada for um podcast famosíssimo aí, a gente ganhar para fazer isso aqui, que o Aguiar não precisar ter que largar os 3 empregos dele, vão mandar e-mail pra gente, a gente não vai ser lido. Mas, por enquanto, todos os e-mails que mandam pra gente, todos os comentários que são feitos lá no Instagram ou no nosso blog, eles são lidos por aqui. Eu vou ler o e-mail do Maciel Cantareira, de Maranhão. Ele é lá de São Luís mesmo, da capital. O Maciel, ele falou que a gente fica brincando, né? Aliás, a gente fica brincando, ele falou assim, esse tal de Aguiar é um idiota mesmo, fica brincando com essa coisa de anjo caído, está vindo praga de gafanhotos, terremotos, coronavírus, o mundo está acabando e você fazendo piada com coisa séria. É isso aí, o Aguiar, o que você tem pra falar disso aí? E ele esqueceu também de um fenômeno novo que tá tendo aí, que é o Maranhão lá, a parte do Nordeste, tá fazendo frio, né, tá caindo neve lá. Tá. O Aguiar, você que tem um contato direto com o Anjo Caído, você acha que realmente a gente tá chegando no final dos tempos? E coisa pior, vai vir coisa pior, viu? Pode esperar que vai vir coisa pior. Isso é só o começo. É só o princípio das dores, né, Aguiar? Só o princípio, é só a ponta do iceberg. Apesar que ele não gosta de usar essa referência, não. Por que não? Porque ele gosta da coisa mais quente. Ah, entendi. Entendeu? Ele gosta do câmera hot. Isso. O Aguiar tem conhecimento de carros. Mas eu acho que 86 não manja o que é isso. Eu sou uma pessoa comportada, né, Aguiar? Eu não fico vendo o canal 48 da NET. Segundo o Caissara, ele não vê essas coisas, não bebe, não faz nada. Olha que vida bacana. O Aguiar não, o Aguiar vive do jeito que o Anjo Caído gosta. Por isso que eu fui contratado. Mas, Aguiar, para de falar besteira, Aguiar, e fala o e-mail que você recebeu, fala a sua parte do trabalho aqui, que isso aqui é muito importante. Eu recebi um e-mail de Camaçari, da Bahia, Paulino Chaves.
ele é torcedor do Bahia e falou o seguinte: por que não vamos fazer um programa com os estádios do Nordeste? Inclusive, o próprio 86, se não me engano, já comentou em programas passados que vai ter um programa à parte, ou alguma coisa assim. Explica aí. É exatamente isso, né? Falando sério agora, a pauta ficou gigante. A pauta era para um programa só, falando dos estádios. A gente teve que estender para um segundo programa. E a gente espera fazer uma continuação dos estádios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Só que a gente precisa primeiro estudar essa pauta e a gente também queria trazer convidados, né? Pessoas que moram ou no Norte, no Nordeste e que tenham algum conhecimento. Já estamos fazendo contato. Logo mais teremos novidades nesse sentido aí, ô Aguiar. Aí vai ficar bom, hein? Aí vai ficar ótimo. É isso aí. Lembrando vocês, ouvintes, que há várias formas de entrar em contato com a gente. Você pode acessar o www.dibrada.com.br. Tem uma aba de contato lá que você pode enviar uma mensagem pelo site. Ou se você preferir, você acessa qualquer rede social. No site também tem o link. Até comentário do YouTube a gente aceita. A gente é um site bem democrático quanto a isso. Você pode entrar em contato de qualquer forma. Inclusive, teve um seguidor do Dibrada no Instagram que mandou uma mensagem muito carinhosa, que a gente ficou até emocionado, que foi um salve. Então, salve dado. Mas ele falou salve no sentido pra salvar ele mesmo, ou foi salve que nem a gente fala aqui na Zona Leste de São Paulo? Cara, eu não sei se foi um enigma ou se foi uma mensagem que ele mandou errado, pra ver se alguém vai interagir. Ele só mandou salve. E aí... Mas será que não foi um direcionamento pro Anjo Caído, falando que só Jesus salve? Pode ser, né? Pode ser o antagonista do Anjo Caído, quem sabe. Mas é isso aí, Aguiar 86. Vamos seguir pro programa sem enrolação, porque hoje a pauta tá confusa, tá gigante e vamos economizar 3G dos ouvintes. Quis comer arroz doce com quiabo, botou sal na batida de limão, deu lavagem ao macaco, banana pro porco, osso pro gato, sardinha ao cachorro, cachaça pro pato, entrou no chuveiro de terno e sapato, não queria papo, foi lá no porão, pegou 3 oitão, deu tiro na mão do próprio irmão e quis se segurar. Eu consegui te desarmar, foi pra rua de novo, entrou no velório pulando a janela, xingou o defunto, apagou a vela. Chegamos mais uma vez, Dibradores. Vamos falar desse torneio mega confuso. Foi o Campeonato Brasileiro de 2000, conhecido como Copa João Avelange. 86 Aguiar. Só pra contextualizar, Aguiar, em 2000 você tava fazendo o que da vida? Em 2000, acompanhei a Copa João Avelange por toda essa bagunça, mas acompanhei, né? Tá trabalhando, molecão, como qualquer outro jovem faz. Quantos anos você tinha, Aguiar? Eu tava com... não tô moleque também, não. Não tô moleque. 22 anos. 22 anos já tem que saber o que é da vida. Você já era casado, Aguiar? Já namorava? Já dava umas sarradas nos bailes funks da vida? Não, baile funk não é comigo, não. Eu sabe, o baile funk é com 86 mesmo, com você mesmo. Mas, Kaysag Aguiar, no ano 2000, eu estava nos altos dos meus 14 anos, eu estava cursando eu nem lembro que série que eu tava, porque eu acabei gostando de algumas séries, eu fiquei um tempo a mais, Aguiar, se é que você me entende. Não, que isso? Eu tava fazendo faculdade, sabe? Tava fazendo faculdade? Eu tava estudando pra fazer faculdade. Ah, tá. Só que eu tava estudando algumas séries mais de uma vez, porque o meu lema é: quando eu gosto de uma série, eu fico nela. Ah, cara, isso é bacana. Mas com 14 anos, eu lembro sim, Aguiar. Eu lembro da Copa João Avelange. 14 anos a gente jogava muita bola na rua. A gente ainda jogava bola na rua, ou Kaysag? Acho que não, né? Não, jogava sim, né? Jogava. 2000, minha vida não mudou muito de hoje, não. Eu jogava muito, lia, assistia sobre futebol bastante, jogava futebol e jogava videogame de futebol. Só que a minha vida continua assim, só que agora eu trabalho pra sustentar isso. E não mudou mesmo, né, Kaysag? Porque você assistia muita Bandeirantes de sábado pra domingo de madrugada e ainda hoje assiste. É verdade. 2000, você já fazia muito troca? Não. Figurinha da Copa de Avelange. Não curtia figurinha, não. Ah, tá. Isso aí é pra menino burguês, Aguiar. A gente não... Figurinha, não tinha isso aí. Quando era molecão, sempre tinha álbum de figurinha, mano. Eu tinha álbuns da Copa União, aí vinha aquela figurinha carimbada, craque, dos craques. O negócio era, assim, o que todo mundo queria, quando abriu o envelope de figurinha, tinha aquela do carimbo do craque do álbum. Todo mundo queria. O respeito voltou. Ponto.
contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto. Então, vamos contextualizar aqui primeiro. Copa João Avelange do ano 2000 foi o campeonato brasileiro daquele ano. E por que simplesmente não chamou o campeonato brasileiro? Porque houve uma certa tramóia da CBF e Clube dos 13 para organizar essa competição. Porque como a gente falou na entrada do programa, esse campeonato ele não começa exatamente em 2000. A origem desse campeonato se deve ao Campeonato Brasileiro de 99, porque a CBF fez um regulamento contraditório em que no Campeonato Brasileiro mais anterior, de 98, não houve rebaixamento, e no Campeonato Brasileiro de 99 teria rebaixamento os 3 últimos colocados na média desses 2 últimos campeonatos. Então, assim, resumindo, os 3 piores times dos 2 últimos campeonatos, né, fazendo a média, seriam rebaixados. Só que, além dessa matemática já ser confusa, a gente teve um episódio envolvendo o São Paulo e o Sandro Hiroshi, que acabou resultando em perda de pontos do São Paulo. Os pontos passaram para Botafogo Internacional e aí acabou mudando o rebaixamento, que sem essa alteração de ponto, o Botafogo seria rebaixado. Depois que houve essa alteração, o Gama seria rebaixado. E aí, cara, quando isso foi determinado e o Gama foi sentenciado ao rebaixamento, ele entrou na justiça para reaver essa situação e tal, e toda essa história resultou em um imbróglio jurídico que a gente vai entrar mais em detalhe. Mas vamos lá. A Copa João Avelange de 2000 foi um torneio que foi organizado pelo Clube dos 13. Aguiar, contextualiza mais ou menos pra gente o que foi o Clube dos 13 durante esse período. O Clube dos 13, né, era uma associação de clubes mais importantes do país, né, que juntava os 4 grandes aqui de São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul, mais o Bahia. O que aconteceu? O Clube dos 13 foi criado, se eu não me engano, se eu não estiver errado, entre 86 e 87, por causa da Copa União, que já era uma briga com a CBF, por causa daquela história Flamengo e Sport. Vocês lembram dessa história aí? Também é uma coisa que dá muito pano pra manga, né? O negócio de título do esporte, quem é campeão brasileiro, se é o Sport, se é o Flamengo, é uma história aí que dá muito pano pra manga. Mas resumindo, aí acabou surgindo o Clube dos 13, que fez a Copa União e tal, e o Clube dos 13 teve forte aí, pelo menos até uns últimos 10 anos atrás, aí ainda existia o Clube dos 13. Era a associação mais forte que representava o futebol brasileiro. E aí, como o Gama entrou na Justiça Comum, né, que é o que você já vai comentar aí, o Clube dos 13 resolveu fazer um campeonato à parte sem a CBF. Aí agora você pode continuar. O que acontece? O Clube dos 13 era uma espécie de confederação nacional dos principais clubes. Ele tinha o principal objetivo de fazer a negociação de direitos autorais. Era uma espécie de confederação nacional que faria uma gestão entre os clubes grandes do país para tentar gerar um equilíbrio. Era uma espécie de sindicato dos clubes. Exatamente. Isso. Que era basicamente para os clubes terem uma forma de conversar entre eles para levar as situações até a CBF. Era uma questão que foi muito forte e nos anos... É recente, assim, que o Clube dos 13 acabou perdendo força. Foi uns 8, 9 anos atrás que começou a se desfazer em relação aos direitos, a forma como se negocia os direitos de televisão, que é a principal fonte de renda dos clubes brasileiros, enfim. Mas o que aconteceu? A CBF, por causa desse imbróglio com o Gama, porque determinou que o Gama iria ser rebaixado e o Gama entrou na justiça, ganhou em primeira instância e ainda estava recorrendo, rolando os processos de justiça, a CBF assumiu que não teria condições de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000. E aí o Clube dos 13 fez uma mega fórmula no campeonato para que tentar encaixar todos os clubes, tentar manter todo mundo satisfeito, entre aspas, porque ele fez algumas manobras que todos os times que disputaram a João Avelange em seus módulos, que a gente vai falar mais à frente, que representam divisões, esse módulo na fase final se mistura. Então, assim, imagina que você é um time que jogou o Campeonato Brasileiro de 99 na Série D. Beleza, você foi lá, você não conseguiu acesso para a Série C. Mas aí no ano seguinte, você vai disputar um campeonato que lá no final você vai ter a chance de ser campeão brasileiro geral, né, da principal competição. Então foi uma fórmula que fizeram para tentar agradar todo mundo. 86, eu só queria que você entrasse no detalhe do Sandro Hiroshi um pouquinho, porque assim, essa história começou com o São Paulo e o Sandro Hiroshi, e o Sandro Hiroshi, ele teve aquele episódio que foi descoberto que ele é um jogador com a idade adulterada, o famoso gato. E a gente faz muita associação ouvindo falar dessa história. O São Paulo perdeu os pontos porque ele era um jogador gato, não bonito, né, mas jogador da idade adulterada. Só que não é exatamente assim.
Primeiro fazer algumas considerações aqui que já tá tudo errado que o Brasil, a CBF em 98 e 99 quiser fazer o esquema de rebaixamento que é o que é usado na Argentina, não sei se em outros países da América Latina, que é o método promédio, né, que você pega as médias dos anos anteriores para calcular quem é campeão e quem é rebaixado. Tem muito, na Argentina tem muito disso no Clausura. Eu não vou saber exatamente como que calcular isso, porque eu sou péssimo em matemática. Mas você pega as contas ali e você consegue calcular. Tanto que no ano de 99, no caso o Internacional, se não tivesse esse sistema promédio, ele seria rebaixado por conta da má pontuação dele, mas o que não aconteceu. Mas vamos ao caso do Sanderoche. Como o Caissara falou, sempre quando a gente ouve falar do caso do Sanderoche, João Avelange, Campeonato Brasileiro de 2000, a gente entende que o São Paulo perdeu pontos por causa do Sanderoche. Só que não foi bem assim. O que aconteceu? O Sanderoche, ele começou sua carreira no Tocantinópolis, que já foi citado aqui nesse programa pelo Aguiar. Bem lembrado, viu, Aguiar? E em 99, o Sanderoche ele se transferiu para o Rio Branco e no mesmo ano, logo após o término do Campeonato Paulista, porque ele fez um bom Campeonato Paulista, ele se transferiu do Rio Branco para o São Paulo. Só que o Tocantinópolis exigiu uma parte de dinheiro envolvida na negociação. Os advogados do clube Tocantinópolis alegavam que na transferência do atleta para o São Paulo seria irregular, pois ele teria sido inscrito pelo Rio Branco sem autorização do time que originou ele, Tocantinópolis. O Rio Branco, por sua vez, alegava que o atacante se transferia ainda como juvenil, o que nesse caso não haveria necessidade de autorização por parte do clube tocantinense. O que aconteceu? Houve esse imbróglio todo, no caso do Sanderoche. O que fizeram? O São Paulo estava com os documentos, o Tocantinópolis tinha os documentos, o Rio Branco tinha os documentos. Nesse meio tempo, o São Paulo jogou com o Botafogo, ganhou de 6-1, e o São Paulo também jogou com o Internacional e ganhou também. Só que o que aconteceu? As pessoas foram lá, já que você tinha que resolver essa situação, foram atrás do Tocantinópolis para ver a situação do Sanderoche. O que acabaram descobrindo? Que o Sanderoche era um jogador bonito? Não sei. Aí depende do gosto do freguês. Mas que o Sanderoche era gato. Quer dizer, ele tinha a idade adulterada. Por conta de uma confusão que fizeram na transferência do Sanderoche, acabaram descobrindo que ele tinha a idade adulterada, quer dizer, então ele não tinha nascido em 1980 e sim em 1979. Caramba, vai adulterar a idade do cara para só um ano mais novo? Isso influencia muito na questão de categoria de base, tipo, uma diferença de um ano pode parecer pouco quando o cara tem 25 para 26 anos, mas quando o cara tem 17 para 18, já faz um pouco mais de diferença. E você, com 18 anos, você consegue disputar um campeonato sub-17 e você consegue se destacar. Você tem mais chance de destacar, na verdade, né? Isso também pode influenciar na Olimpíada, né? Do jogador não precisar ser um dos 3 que vão ser acima dos 23 anos. Pode acontecer, mas assim, é mínimo isso aí. O jogador que faz adulteração de idade é um jogador que não tem um potencial tão alto, mas aí ele faz dessa forma para tentar ganhar uma maneira de ter uma vantagem sobre o demais jogador. Porque o cara que é muito acima da média, ele sabe que ele vai chegar longe na carreira, então ele nem se preocupa com esse detalhe da questão da categoria que ele vai jogar. É mais para um jogador que ele tem uma qualidade muito próxima à média, e aí essa diferença de idade que ele vai ter em relação aos outros jogadores da categoria pode trazer um benefício de destaque para ele. Então, a maioria dos jogadores que se envolvem nesse tipo de caso é para ganhar esse tipo de vantagem, digamos assim. O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto. Só para deixar claro, Caissara, esse jogo do São Paulo contra o Botafogo e posteriormente contra o Internacional foram nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, por isso que o São Paulo depois resolveu a situação do Sanderoche e nos outros jogos o São Paulo não foi punido. Então, na terceira rodada o São Paulo jogou contra o Botafogo, por isso que foi bem no começo do campeonato que teve essa questão. E aí eu fico pensando, né, que por conta dessa confusão toda do Tocantinópolis com o Rio Branco, eles foram atrás do Sanderoche e acabaram descobrindo que ele era um jogador com idade adulterada. Quantos jogadores hoje em dia que a gente, se for atrás, realmente não vai pegar esse tipo de coisa também? Ah, com certeza tem muita coisa. Eu acho que conforme a tecnologia foi avançando, né, os registros ficaram mais informatizados, acho que a chance vai diminuindo. Mas a gente tá falando do Brasil, né? A Copa de Avelange mostra que quando você quer dar um jeito, você consegue. Tá certo, mas então a gente deixou bem claro isso, foi por conta do caso do Sanderoche, que teve essa confusão da Copa João Avelange, que teve o início da Copa João Avelange, mas não foi por conta da idade do Sanderoche, foi por conta da transferência dele. E para deixar muito claro, porque o Dibé da informação. Aqui tem informação. O São Paulo vai recorrer da decisão do Tribunal da CBF que tirou do time paulista os 3 pontos pela vitória sobre o Botafogo do Rio na primeira rodada do Brasileiro. Tudo por causa da inscrição do jogador Sanderoche,
que pertencia ao Tocantinópolis e foi negociado para o Rio Branco antes de ser contratado pelo São Paulo. E ontem surgiu mais um problema, agora em relação à certidão de nascimento do jogador. 19 anos. Essa é a idade de Sandro Hiroshi para o São Paulo e para a CBF. Mas o Tocantinópolis, primeiro clube do atacante, possui uma certidão de nascimento diferente. Nela, Hiroshi nasceu em 1979. Hiroshi não poderia ter jogado pela seleção sub-17 no Sul-Americano de 97, que pode ter consequências para a seleção brasileira. Há 11 anos, a FIFA afastou o México de todas as competições internacionais porque 4 jogadores estavam com documentos falsos. O mesmo poderia acontecer com o Brasil? O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, diz que não. Na realidade, se existe qualquer tipo de irregularidade, ela é completamente responsabilizada no jogador. Portanto, os dirigentes da CBF não sabiam que os documentos do jogador eram falsos. Tão impressionante quanto a sentença foi a declaração da testemunha. O diretor jurídico da CBF disse que Sandro Hiroshi não é o único. Existe uma pasta contendo cerca de 40 jogadores, de cujas fichas consta a palavra bloqueado. E agora, como o torcedor vai entender que 40 jogadores com a palavra bloqueado em suas fichas jogam o Campeonato Brasileiro? E aí, o que aconteceu? Devido a toda essa situação, o Campeonato Brasileiro de 99 acabou sem saber quem seriam os rebaixados de fato. E aí, a CBF fez a João Avelange da seguinte forma: vamos fazer um campeonato teoricamente sem divisão. Tanto é que ela vai determinar o campeonato em 4 módulos, que seriam o módulo azul, que seria o principal módulo, que vai ter dos 23 times que jogaram a Série A de 99, vão ficar os times, só vão sair Paraná e Botafogo de Ribeirão Preto, que vão descer para o módulo amarelo, que seria equivalente à segunda divisão. Então o Gama, que estava nesse imbróglio, permaneceu na, teoricamente, primeira divisão. E aí entra mais um episódio polêmico dessa questão, que a CBF ela não promoveu os times à primeira divisão de uma forma clara, técnica. Ela simplesmente escolheu alguns times que têm uma representatividade maior. E, inclusive, o Fluminense, que em 99 foi campeão da Série C, ele pegou um expresso para a Série A de 2000, que seria o módulo azul da Copa João Avelange, e foi adicionado. Então, o módulo azul, equivalente à primeira divisão, ficou com os 21 times que estavam na Série A de 99, e aí incrementou o Fluminense, Bahia, Goiás, Atlético Mineiro e Santa Cruz. Então, como que a CBF conseguiu fazer com, por exemplo, o Paraná e Botafogo? O Gama vai ficar, eu também quero ficar. Por que eles aceitaram descer para jogar esse módulo? Porque lá na frente ia acontecer aquilo de juntar todas as divisões. Então, assim, talvez ele teria mais chance entre ser primeiro colocado do módulo amarelo, que seria equivalente à segunda divisão, do que chegar entre os primeiros do módulo da primeira divisão, que ele teria que enfrentar os principais times. Então, essa foi a forma que a CBF e o Clube dos 13 fizeram para que o campeonato acomodasse todo mundo, que todo mundo aceitasse participar, porque realmente é difícil você administrar tantos interesses. Esse foi o início da piada que existe até hoje, da gente falar pro Fluminense pagar a Série B. Estudando pra esse programa, ô Caissara, eu fiquei sabendo, né, fiquei sabendo não, porque eu já sabia, mas a gente acaba relembrando que a torcida do Fluminense fala que 1998 foi o pior ano da história do Fluminense, foi quando ele foi rebaixado para a terceira divisão. O Fluminense teve o descenso em 97 para a Série B e em 98 para a Série C. Só que em 99, o Fluminense ele partiu da Série C, ele foi campeão da Série C e era para ele jogar a Série B no ano 2000. Só que aí teve essa confusão toda e a CBF acabou fazendo com o Fluminense disputando o módulo que era considerada a primeira divisão. A defesa do Fluminense, dos torcedores, fala que o Fluminense ele foi um dos melhores colocados nesse módulo principal. Então, quer dizer, mesmo que o Fluminense tivesse disputado a Série B em 2000, ele teria conseguido o acesso porque o time estava bom, porque no módulo azul, que era o módulo principal, ele conseguiu ficar entre as principais equipes. Então, quer dizer que ele poderia muito bem ser campeão da Série B se fosse formalmente feita, e ele com certeza seria. Então, essa é uma defesa que a torcida do Fluminense faz, de que o Fluminense não deve a Série B, porque ele disputou o módulo azul, foi muito bem no módulo azul, e com certeza ele seria um dos principais times que tiveram acesso à Série A. Eu não concordo com isso, mas é uma coisa que a gente, estudando, a gente fala assim, Assim, faz sentido, mas aquele negócio, dever eu pago, né? Não dá pra você ficar imaginando que,
provavelmente a gente iria classificar e tal, meu, você tá devendo, você paga. Mas assim, o Fluminense, ele não criou a João Avelange, né? Ele foi incluído nessa tramóia toda que fizeram nesse ano. Que ainda, você vê, a gente nem chegou ainda mais à frente e já tá ficando complicado. Eu acho que assim, essa questão da Copa João Avelange é bem problemática mesmo, mas o principal benefício que o Fluminense teve e que a gente pode falar que foi descarado foi quando a Portuguesa foi rebaixada no caso Everton. Eu acho que foi mais descarado do que a da Copa João Avelange. Sem querer entrar na confusão aqui, que a gente pode fazer um programa só sobre o caso Everton, mas é muito mais descarado pra mim o caso Everton do que a Copa João Avelange. Na verdade, não vamos entrar muito nesse detalhe, porque senão a gente vai ficar se alongando. Mas, assim, em relação à Copa João Avelange, o Fluminense, ele se aproveitou de uma brecha da CBF, do Clube dos 13, e, tipo, ele furou a fila, falando a grosso modo. Ele pulou a Série B, ele iria jogar a Série B e foi direto para A. E no campeonato seguinte, como a gente vai falar mais à frente, mas de 2000 para 2001, não houve rebaixamento. Então, o Fluminense, ele participou do primeiro módulo da Copa João Avelange e em 2001, no Campeonato Brasileiro, ele permaneceu. O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto. Então, rapaziada, eu quero aproveitar e falar do Gama, né? Já falando bastante do Sandro Hiroshi, agora vamos entender por que o Gama errou no ponto de vista, vamos dizer assim, até jurídico, o Gama errou. No ponto de vista de torcedor que eu vivi na época, o Gama foi contratado como um clube herói pela população, mas vamos lá. A justiça desportiva não aceita que o clube entre na justiça comum, que foi o caso do Gama. O Gama se sentiu prejudicado, né, inclusive por causa da história do Botafogo ter recuperado os pontos. Eu queria só dar um detalhe aí. A maior discussão na época não foi o São Paulo ter perdido os pontos. O que o pessoal ficou mais na bronca foi ter dado os pontos pro Botafogo depois de um 6-1. A maioria da imprensa, a maioria do pessoal queria que só tirasse os pontos do São Paulo e não passasse para o Botafogo. Isso foi muito discutido na época. Mas voltando ao Gama. O Gama se sentiu prejudicado, certo? Porque se não tivesse dado os 3 para o Botafogo, quem tinha caído era o Botafogo e não o Gama. E o Gama entrou na justiça comum e aí que foi o grande problema, né? Porque aí a CBF se sentiu sem condições de fazer o campeonato, né? De organizar o campeonato. O campeonato foi na mão do Grupo dos 13, cheio dos seus interesses, né? Desorganizado, né? Como a gente sabe, a Copa João Avelange é um dos campeonatos mais desorganizados que passou de Campeonato Brasileiro até hoje. Isso sem citar o Campeonato Brasileiro de 93. E as antigas Copa União também. No entendimento jurídico, o Gama errou. No entendimento jurídico, não podia nunca, nem a FIFA também aceitava o clube entrar na justiça comum. Inclusive, isso mudou a legislação tanto no futebol nacional, tanto no futebol mundial. Por isso que até aqui no texto fala que o Gama ficou mundialmente conhecido por causa dessa situação. E se eu não tiver errado, acho que nenhum outro clube do mundo entrou na justiça comum igual o Gama fez. Se eu não me engano, não sei se vocês dois têm essa informação, mas eu acredito que nenhum clube do mundo ocasionou uma situação igual a essa do Gama. Vocês concordam comigo? Até porque quando você entra na justiça comum para recorrer qualquer tipo de coisa, você é punido pela FIFA. A FIFA ela só aceita quando você recorre à justiça desportiva. E esse caso é tão emblemático que ele gerou 2 CPIs, que é a Comissão Parlamentar de Investigação, e ela criou o Estatuto do Torcedor. Não ela criou, né? Mas por conta dessa situação foi criado o Estatuto do Torcedor, visando o quê? O torcedor, ele não é o consumidor de apenas uma partida de futebol. O torcedor, quando ele assiste a um jogo, ele está assistindo a um jogo que faz parte de um campeonato. Por isso que o vice-presidente do Gama na época, que é o advogado Paulo Goiás, raça ruim nessa de advogado, entrou na justiça desportiva, teve toda essa confusão. O problema do Gama foi esse, ele entrou na justiça comum, sendo que ele tinha que resolver, segundo a FIFA, na justiça desportiva. Eu acho que tá certo mesmo, que essa FIFA é pilantra demais. O Gama ele se sentiu prejudicado e ele foi até as últimas consequências. E aí gerou todo esse imbróglio que a gente comentou. E aí, para chegar num consenso para a CBF e Clube dos 13, para ele conseguir acomodar todos os times, que os times disputassem o módulo equivalente à Série A e à Série B, a CBF fez um campeonato que o time de qualquer divisão poderia ser campeão lá na frente. Como funcionou? Ele dividiu o campeonato em 4 módulos. O módulo azul, que seria equivalente à primeira divisão, que iriam jogar 25 times em turno único. Os 12 primeiras equipes da tabela iam classificar por uma segunda fase. E aí, da Série B, que é o módulo amarelo, iam ter pontos corridos também, forma 2 quadrangulares,
e depois tem um mata-mata. Dessa competição, da série da segunda divisão, né, o módulo amarelo, vão sair 3 times que vão integrar com os 12 da série A, da azul, que formam 15 times. E aí entra mais um time do último módulo, que seria o equivalente à série C e D, que é o módulo verde e branco, que ele foi um torneio que foi regionalizado para facilitar a questão logística. E no final desse módulo verde e branco vai sobrar um time que vai se integrar aos 12 do módulo azul e os 3 do módulo amarelo, que formam 16 times, e aí vira o mata-mata principal. Essa foi a forma que a CBF conseguiu de colocar todo mundo e principalmente convencer aqueles times, no caso o Botafogo de São Paulo e o Paraná, descerem para jogar essa segunda divisão e o Gama permanecer, porque assim, a ideia era, você vai ter chance de disputar lá na frente a final com os principais times e ter a chance de disputar o campeonato, né? O Campeonato Brasileiro seria uma fórmula mais fácil acessar essa fase final pela Série B do que se classificar entre os 12 primeiros pela Série A. E o Gama, por uma questão de se sentir prejudicado, ele queria disputar a Série A. O Gama, sim, claro que ele quer ser campeão, todo mundo quer ser campeão, mas assim, o objetivo do Gama era muito mais moral do que qualquer coisa. Então foi a forma que o Clube dos 13 conseguiu para acomodar todos esses times e realizar o torneio nacional de 2000. O respeito voltou, ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto. Bom, gente, agora vamos falar um pouco sobre a estrutura da competição e os times que foram classificados. Acho importante a gente destacar isso e a gente vai falar sobre os 3 módulos. Bom, o módulo azul foi o equivalente à Série A e teve 12 times classificados. A disputa era entre 25 clubes, turno único, né? Todo mundo contra todo mundo. E os 12 melhores seguem para as oitavas de final. Então os classificados foram o Cruzeiro, em primeiro lugar, o Sport, em segundo, o Fluminense, em terceiro. Aí que a gente fala sobre a justificativa do Fluminense ter ido tão bem que ele poderia muito bem ter ido para a primeira divisão. O Goiás em quarto, o Vasco em quinto, São Paulo em sexto, Ponte Preta foi a sétimo, Atlético Paranaense oitavo, Internacional nono, 10º Grêmio, 11º Palmeiras e 12º o Bahia. 86, só destacando também que o São Paulo ele ficou em sexto lugar com 39 pontos, mas ele teve a perda de 6 pontos, então ele poderia ter dividido a liderança com o Cruzeiro. Só esse destaque aí. Então o São Paulo fez uma competição bem forte nesse ano. Curiosamente, os dois dividiram a final da Copa do Brasil desse mesmo ano. Exatamente. Bom, agora a gente vai para o módulo amarelo, que é o equivalente à Série B, a segunda divisão. 3 times foram classificados. Então, a modo de disputa era 2 grupos de 18 times separados regionalmente, entre Norte, Nordeste e Sudeste e Sul. Cada grupo jogava em turno único e os 18 melhores avançavam no mata-mata unificado. Realizavam oitavas de final, quartas de final, final e o jogo da final, que era a ida e volta. Então, os classificados foram Caxias, Sampaio Correia, Ramo, Figueirense, Paraná, Anapolina, Bangu, São Raimundo, Náutico, Criciúma, São Caetano, daí o São Caetano que viria a ser um dos grandes times desse campeonato, CRB, Paysandu, Botafogo de São Paulo, Fortaleza e Avaí. E chegaram nas semifinais o Paraná contra o Remo e o São Caetano contra o Paysandu. E para a final foram Paraná e São Caetano. E os jogos, eles empataram o primeiro jogo em 1-1 e o Paraná venceu o jogo final por 3-1. Desse torneio saíram uns 3 times que vão integrar o mata-mata principal com os 12 do módulo verde. Que foram Paraná, São Caetano e o Remo. Então, vamos para o módulo verde e branco. O módulo verde era 28 clubes divididos em 4 grupos com 7. Né? Os jogos aconteciam dentro do grupo. Então, o grupo A se classificou Tunaluso, Central de Pernambuco e Motoclube do Maranhão. O grupo B do módulo verde, o primeiro foi o Corinthians Alagoano, o segundo foi Juazeiro, o terceiro Confiança. O grupo C do módulo verde, em primeiro lugar foi o Flamengo do Piauí, segundo foi o Ipiranga do Amapá, terceiro foi o Tocantinópolis. Grupo D, do módulo verde, os 3 primeiros colocados, Operário do Mato Grosso, Dom Pedro II e Atlético Goianiense, é o grupo D. Aí o módulo branco, que é o grupo E, compõe com 6 times, 6 times. Em primeiro lugar foi o Rio Branco de Americana, o time do Sandro Hiroshi, o Juventus de Javari e o Uberlândia, os 3 primeiros colocados. Tem uma nota aqui que o Rio Branco do Espírito Santo desistiu da competição. O grupo F tinha o ET Jundiaí, aqui na cidade vizinha aqui, Malutron e União Bandeirantes. Grupo G, Olímpia ficou em primeiro, Friburguense em segundo e Matonense em terceiro, que seria uma sensação também, Matonense no Campeonato
estadual. Grupo H, módulo branco também. Rio Branco do Paraná, Portuguesa Santista e Santo André, os 3 primeiros. Ainda tinha uma segunda fase aqui com o grupo 1 do módulo verde, que ficou Juazeiro e Tunaluso, compunha Ipiranga e Atlético Goianiense. O grupo 2, só o Central que passou, Tocantins, Corinthians e Dom Pedro ficaram. O grupo 3, módulo verde, Motoclube em primeiro, Operário, Flamengo e Confiança ficaram para trás. Grupo 4, Malutron em primeiro, Rio Branco, Friburguense e Santo André ficaram para trás. Grupo 5, Jundiaí, ET Jundiaí em primeiro, que é o Paulista de Jundiaí, para quem não sabe. Segundo, Portuguesa Santista, terceiro, Juventus, quarto, Matonense. Era um grupo praticamente Campeonato Paulista, né, gente? E o grupo 6. Sim. Primeiro, Uberlândia, segundo, Olímpia, terceiro e quarto, Rio Branco e União Bandeirante do Paraná, não Barbarense. Aí vai uma terceira fase, é confuso o mesmo negócio, viu? Terceira fase, grupo 1, primeiro colocado, Uberlândia, depois ficaram para trás Juazeiro, Olímpia e Central. Grupo 2, Malutron em primeiro ficou Tunaluso, ET Jundiaí e Motoclube para trás. Aí teve um quadrangular decisivo. Ô, Aguiar, na verdade, esses 2 grupos que você falou, cada grupo fez um quadrangular entre ele ida e volta, e aí os 2 melhores, Uberlândia e Malutron, fizeram uma final desse módulo, que foi o time que venceu, o Malutron, foi integrar aos 12 do azul e os 3 do amarelo, formando os 16 times. Então, essa fase aí foi gigantesca, ela envolveu o time de todas as regiões do Brasil, e eles foram fazendo dessa forma, eles regionalizaram a primeira fase para poder ir peneirando, e conforme os times iam avançando, iam se misturando. E aí chegou nesses 2 times para fazer essa final dessa divisão. E aí esse time disputou a fase seguinte. Então ficou assim, os 12 da Série A que só disputaram um módulo, que foi a que o 86 comentou, os 12 primeiros, e aí as outras divisões, elas tiveram uma fase final, tiveram um campeão, e esse campeão, no caso da série do módulo amarelo, que é equivalente à série B, o campeão dessa série B, desse módulo amarelo, foi o Paraná, que venceu o São Caetano e o Paysandu. Então o São Caetano foi vice da série B e da série A no mesmo ano. Olha que curioso. Para acertar tudo, então. O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto. Então, depois de todas essas divisões, esses módulos, essa competição confusa, a gente chega em 16 times que vão disputar o Campeonato Brasileiro de fato, que é o torneio mais importante, do nacional, no caso. Então, só destacando aqui, o Malutron, que veio lá da terceira divisão, ele pegou o primeiro time da Série A, que foi o Cruzeiro. Os outros times que vieram de outra divisão, o São Caetano pegou o Fluminense, num jogo que poderia ter sido realizado na Série B, e o Remo enfrentou o Sport. Então, a gente teve um chaveamento envolvendo as 3 divisões e que resultou em oitavas de final e até a final. Só para deixar claro, a gente acabou falando um monte de coisa aqui, mas só para deixar claro, então. Módulo azul, primeira divisão, teve aqueles times e os 12 primeiros classificados. A Série B, que seria o módulo amarelo, 3 times classificados. Então, 12 mais 3, 15 times. E a Série C, que seria o módulo verde e branco, teve aquele monte de time, mas só teve um classificado, que no caso foi o Malutron. O JC Malutron, que teve um tempo que foi o Corinthians, lá do Paraná, né? Então, para entender isso, essas 3 divisões, módulo azul, módulo verde e branco, módulo amarelo, teve esses 16 clubes. E acho que essa parte parece que vai ficar mais tranquila de explicar, mas não vai, porque tem a final, tem um monte de coisa ainda, mas acho que nesse momento aqui, só para deixar muito claro, primeira divisão, 12 times, segunda divisão apareceram 3 times e a terceira divisão apareceu um time. Então, só para deixar muito claro, para a pessoa que está escutando agora, não está entendendo nada, o resumo é esse. Exatamente. Então, ficou dessa forma, e aí, assim, o que a gente pode destacar aqui nessa primeira... É rapidinho, então. Oitavas de final, Cruzeiro e Malutron. Cruzeiro avança, Atlético Paranaense Internacional avança, Vasco da Gama e Bahia, o Vasco avança, Goiás e Paraná. O Paraná, surpreendendo, classifica. O Paraná, que veio do segundo módulo, passou pelo Goiás, que estava no primeiro. Sport e Remo da Sport, Ponte Preta e Grêmio da Grêmio. São Paulo e Palmeiras, clássico paulista, aí deu Palmeiras. E Fluminense e São Caetano deu São Caetano. E aí o São Caetano começa a construir
a sua arrancada aí em relação até chegar à final, e ele vai surpreendendo, né? Primeiro ele já consegue um feito que ele elimina o Fluminense no Maracanã, ele empata em 3-3, e mais um agravante na Copa João Avelange é que ela tinha aquele sistema de gol marcado fora de casa como critério de desempate. Então, por exemplo, no Fluminense São Caetano eles tinham empatado 3-3, o Fluminense foi para casa todo confiante, 3-3 a gente pode empatar aqui até por 0-0, 1-1, 2-2 que a gente classifica e tal. Aí vem aquele Ademar, aquele baixinho que tinha um canhão no pé e faz um gol do meio da rua e classifica o São Caetano. Então, foi aquele primeiro choque de realidade pro Fluminense, que tava todo confiante que iria classificar, mas aí veio o São Caetano e acabou frustrando seus planos. Aí teve as quartas de final, que foi o Cruzeiro contra o Internacional. Quem avançou foi o Cruzeiro, porque empatou o primeiro jogo em 1-1 e venceu o segundo jogo em 3-2. No confronto entre Vasco e Paraná, o Vasco ganhou o primeiro jogo de 3-1 e depois perdeu de 1-0 do Paraná, mas como tinha saldo de gols, acabou avançando. Outro jogo foi o Sport contra o Grêmio. O Sport perdeu do Grêmio no primeiro jogo de 2-1 e no segundo jogo empatou em 1-1. Quem avançou foi o Grêmio. E aí teve a nova surpresa que foi o São Caetano, porque o São Caetano tinha eliminado o Fluminense, só que o Fluminense estava jogando na segunda divisão, teoricamente, né, tinha que jogar a segunda divisão, então foi um avanço, mas eles eram times equivalentes. Quando jogou contra o Palmeiras, aí foi surpreendente, porque o primeiro jogo do São Caetano contra o Palmeiras, o São Caetano já venceu por 4-3 e acabou empatando o segundo jogo em 2-2. Eu lembro vagamente desse jogo, todo mundo esperava que o Palmeiras fosse vencer, porque assim, apesar do São Caetano ter tido uma surpresa, ter feito um bom campeonato e tal, tinha o Ademar, né, que era uma surpresa. Aquele time de São Caetano tinha o Ademar, tinha o Claudeciro, o Esquerdinha, tinha o Adão, lembra do Adão, baixinho? Sim. E era treinado pelo fantástico treinador que depois ia vir treinar o Palmeiras na segunda divisão, Jair Pisserni. Então o São Caetano foi uma surpresa naquele ano, porque ele já tinha vencido o Fluminense e depois venceu o Palmeiras. Dia ensolarado, estádio lotado, festa no Parque Antártico, ingredientes para um belo espetáculo. E o show tem 2 estrelas. Uma é azul e brilha desde o início. O meia Ademar, que deixa a bola passar para Wagner fazer o primeiro gol do São Caetano. Depois ele tabela com César, que marca o segundo. Tudo isso em menos de 8 minutos de jogo. E de tanto insistir, alegria e esperança para os palmeirenses. Só que eles sofrem novamente com Ademar. Nesta jogada ele é parado com falta. E falta para ele é gol. São Caetano 3-1. Quando o desespero começa a tomar conta da torcida do Palmeiras, Tadei diminui. 3-2. No segundo tempo, muito mais emoção. E as estrelas de Arce e Ademar continuaram brilhando. Basílio sofre outro pênalti. Desta vez o árbitro marca. E pênalti com Arce é gol. 3-3. Os palmeirenses voltam a sorrir. Só que Ademar acaba mais uma vez com a alegria verde. Não satisfeito, ele acaba com a própria alegria ao ser expulso por reclamação e deixa o campo inconformado. Eu não falei nada pra ele, só falei que ele merecia o vermelho. Se eu não me engano, os 2 jogos do Palmeiras e São Caetano foram no Parque Antártica. Sim, eu lembro disso. Né? Porque acho que não podia receber lá no estádio do São Caetano, que era pequeno, os 2 jogos foram no Parque Antártica. O São Caetano mandou, inclusive, a final contra o Vasco no Allianz. No Allianz, não. No caso, era o Parque Antártico antigo. Só um detalhe também, a gente não citou o estádio do São Caetano no programa que a gente fez dos estádios, o Anacleto Campanella, que ele também tinha alguma coisa próxima ao que é o estádio do Atlético Paranaense. Ele também tinha o prédio da diretoria do São Caetano, também ficava à vista quando a gente assistia o jogo pela televisão. Vocês lembram disso? Até hoje, né? O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto. Vamos para a semifinal? A semifinal tivemos de um lado Cruzeiro e Vasco. O primeiro jogo foi 2-2, o segundo jogo foi 3-1 para o Vasco. E do outro lado, né, Grêmio e São Caetano. O primeiro jogo foi 3-2 para o São Caetano e depois 3-1 para o São Caetano. Ou seja, o Grêmio não deu para o começo, né?
contra o São Caetano. O São Caetano, aí acho que até aí o São Caetano vinha, tá surpreendendo. Quando ele bateu o Grêmio os 2 jogos, aí acho que engrossou a coisa, né? O pessoal falou, é melhor a gente respeitar esse time azul aí. E no outro jogo, Aguiar, eu lembro muito bem dessa fase, porque o Cruzeiro e Vasco, o primeiro jogo foi em São Januário, o Vasco fez 2-0 e o Cruzeiro tinha um timaço também. O time do Vasco era fora de série, mas o Cruzeiro também tinha um bom time. E aí o Cruzeiro buscou o empate de 2-2, porque estava perdendo de 2-0. E aí, no jogo da volta, tinha uma situação até favorável do Cruzeiro, né? Podia empatar por 0-0 e 1-1. Só que assim, tinha um cara chamado Romário no Vasco que jogou muito esse jogo da volta no Mineirão. E eu lembro da sua mãe, Aguiar, ficar mega feliz, porque sua mãe, torcedora do Galo como tava dando aquela secada no Cruzeiro. Com certeza. E aí, cara, eu lembro dela ficar mega feliz, porque eu tava com uma expectativa boa do Cruzeiro passar, né? Tá confiante, jogando em casa, tinha um bom time também, só que o Romário acabou com o jogo conseguiu a classificação fora de casa num resultado expressivo por 3-1, e eu lembro que aquela tarde a dona mãe do Aguiar ficou bem feliz. Com certeza, ficou muito feliz mesmo. Ele de cruzeirense de tudo. E agora que chega na final, você deve estar pensando, agora tá tranquilo, agora é só fazer 2 jogos aí, definir quem vai ser campeão e tá tudo certo, né? Mas é Brasil, meu amigo. Então não é bem assim. Vocês não contavam com o Clube dos 13, vocês não contavam com Eurico Miranda, vocês não contavam com o Romário. Vocês não contavam com o SBT e o Silvio Santos. É a segunda final mais polêmica de Campeonato Brasileiro. Qual seria a primeira? Só pra contextualizar. Santos de Botafogo de 1995. Não, a do João Avelange é bem melhor. Ah, não, Aguiar, não tem nem comparação. Essa passa de longe. Não, mas os erros de arbitragem daquele jogo. A do Campeonato Brasileiro de 95 foi um assalto e tal, mas foi uma final ali, decidida no campo. Teve horário pra começar, teve horário pra acabar. Foi uma final. Teve dia pra começar e dia pra acabar, porque a da João Avelange teve dia pra começar, mas não teve dia pra acabar. Exatamente. O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto. Bom, falando da final, Caissara e Aguiar, eu acho interessante agora a gente pegar e conversar e falar um pouco sobre como foi esses jogos, né? O primeiro jogo e o segundo, aliás, o segundo jogo e um terceiro jogo. Essa final ela foi totalmente atípica, né? Como o Caissara vai poder falar daqui a pouco, ela começou em um ano. Primeiro de tudo que começou a partida, o jogo de volta foi marcado para o dia 30 de dezembro. Como que vai marcar uma partida pro dia 30 de dezembro, né? Pro último dia do ano, pro penúltimo dia do ano, você marca São Silvestre, não o final de Campeonato Brasileiro. Mas enfim, eu vou trazer algumas coisas aqui e vocês vão lembrar. O time do São Caetano no primeiro jogo, ele foi formado por Silvio Luiz, grande Silvio Luiz, vocês lembram do Silvio Luiz, né? Japinha, Daniel, Serginho que tinha sido aquele que futuramente iria falecer em campo, naquele fatídico dia, César, Adãozinho, Claudecir, que vestiu uma chuteira branca e depois jogou no Palmeiras, Ailton, Esquerdinha, que também tinha uma chuteira branca, Ademar, Wagner e depois no lugar do Wagner entrou o Zinho, que não é o Zinho do Palmeiras, e o famoso técnico era o Jair Pisserni. Vasco da Gama entrou em campo no primeiro jogo com Elton, Klebson, Odivan, grande Odivan, Júnior Baiano, Jorginho Paulista, Nasa, Jorginho, que foi substituído por Henrique, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Euler, depois entrou o Pedrinho, Romário e o técnico era o Joel Santana. A curiosidade o Joel Santana, ele virou o técnico do Vasco 2 semanas antes da final, porque quem era o técnico do Vasco era o Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira brigou com o Eurico Miranda, e o Eurico Miranda demitiu o Oswaldo de Oliveira na semifinal do campeonato e colocou o Joel Santana com seu inglês maravilhoso. O destaque que eu queria trazer é que, assim, o time do São Caetano era muito bom, mas o time do Vasco era um timaço. É uma panela. Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Euler, Pedrinho e Romário. Ainda mais você tem lá atrás o Júnior Baiano, que disputou a Copa do Mundo. O Jorginho Paulista, que também era famoso. O Elton, que foi um grande goleiro. O Jorginho, tetracampeão. E o segundo jogo que o Caissara vai falar um pouco, que começou um ano, terminou no outro. Essa foi a disputa do campeonato da Copa João Avelange, que começou errado em 99. Continuou errado no ano 2000 e foi terminar totalmente errado no ano de 2001. Esse é o Brasilzão. Apesar de ser o Campeonato Brasileiro, que os outros falam que não é o Campeonato Brasileiro, essa é o campeonato que o Brasil organiza. É a figura típica do brasileiro. Esse campeonato aqui, cara, é, assim, impressionante como, assim, primeiro,
como ele foi elaborado. Eu não consigo acreditar numa reunião que estavam lá sentadas algumas pessoas discutindo como seria o Campeonato Brasileiro e alguém sugeriu isso e alguém falou, nossa, é uma boa ideia, e conseguiram elaborar e colocar, fazer com todos os times aceitarem. Realmente, isso diz muito sobre o Brasil como um todo. E assim, um campeonato que começa tão confuso não poderia terminar de outra forma. Então, é uma competição que começa em 99, termina em 2001, tem confusão do primeiro dia até o último dia e deixou sequelas aí no futebol brasileiro por alguns anos. O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto. O Campeonato Brasileiro chegava à sua última partida. Primeiro jogo, assim, normal. Vasco e São Caetano empataram por 1-1. E aí a finalíssima ficaria para esse último jogo no Rio de Janeiro. E aí o Vasco, já por uma teimosia de Eurico Miranda e sua trupe, decidiram marcar o jogo para São Januário, que é um estádio do Vasco em si, mas ele tem o problema de a capacidade de ser bem menor e do que utilizar o Maracanã, que seria um estádio mais apropriado para essa demanda. Vasco e São Caetano entram em campo para uma grande festa. Estádio lotado, hiperlotado. Oficialmente, São Januário comporta 40 mil pessoas. 33 mil ingressos foram vendidos. Não se sabe quantas pessoas entraram além disso, mas não havia espaço para mais nada entre os torcedores. Torcedores só do Vasco, já que não teve ingresso para os do São Caetano. Mas o espetáculo é bonito. Toda vez que o São Caetano pega na bola, as cornetas sopram, perturbando. Quando é o Vasco que joga, explode São Januário em vibração. O maior ídolo do time paulista é quem chega mais perto do gol. 2 vezes, Elton e a trave impedem o gol de Ademar. O maior ídolo da equipe carioca vive um drama. No dia que pode ser campeão brasileiro pela primeira vez, Romário deixa o campo sentindo uma fisgada na coxa. Ele é a face da tristeza, mas o drama maior viria em seguida. Na excitação pela saída do craque, empurra na arquibancada. O alambrado não resiste. E aí um problema sério. A arquibancada caiu aqui, Galvão. Um problema sério, cedeu a arquibancada, o alambrado ali, né? E aí, cara, o jogo tá rolando ali, no primeiro tempo tava 0-0, e aí, de repente, um dos alambrados do estádio cede e as pessoas começam a cair, a ter tumulto, passarem por cima uma da outra, o jogo é interrompido imediatamente, e aí você fica com aquele clima horrível no estádio, de muitas pessoas se ferindo, tendo que ser tirada de ambulância, os jogadores não sabiam se descia pro vestiário ou se ficava em campo. Foi assim, uma final lamentável do campeonato, e a partida foi interrompida no primeiro tempo ainda, e como toda essa situação impossibilitou o retorno da partida, a partida foi suspensa. E aí começa mais um imbróglio, porque o que vai fazer agora? Vai decretar derrota do Vasco da Gama porque ele não conseguiu oferecer condições para a partida? Vai ter que remarcar um jogo sem torcida? O que vai acontecer? E aí ficou se prolongando esse imbróglio. Houve algumas reuniões entre os clubes, tiveram algumas sugestões de como resolver essa situação, mas eles não chegaram a nenhum acordo. Então, o Campeonato Brasileiro de 2000 não conseguiu ser concluído no ano de 2000, ele foi postergado, e aí somente em janeiro o STJD definiu que seria realizado uma partida, e essa partida ela não seria recomeçada, né? Porque o jogo aconteceu mais ou menos até os 30 minutos. Nesse caso, ele reiniciaria do zero. Então, o jogo seria no Maracanã, com presença de torcida, e aí seria uma partida iniciada do zero. E nessa partida nova, o Vasco conseguiu vencer o São Caetano por 3-1 e foi campeão brasileiro. E a tarde de ontem, no estádio do Vasco, vai ficar marcada para sempre na história do futebol brasileiro e também na vida de quem saiu ferido do tumulto. Sapatos, tênis, chinelos, deixados pelos feridos em São Januário. Pessoas que desabaram da arquibancada, derrubando o alambrado.
e o tumulto começou com a briga lá em cima. O gramado do estádio de São Januário ficou parecendo um hospital. Os torcedores feridos, todos, eram colocados no chão, em cima da grama. Desabou. Muitas pessoas esperam atendimento quando o presidente eleito do Vasco, Eurico Miranda, entra em campo. Ele quer que todos saiam para o jogo recomeçar. Pede para as ambulâncias sair, ficar naquele lado de lá, para sair para lá. Para sair, não adianta ficar fazendo esse negócio aqui. É o que eu estou fazendo. Para sair as ambulâncias para lá. Pede para o pessoal sair para mim. Pede para controlar aqui o pessoal que nós vamos começar o jogo. Vamos. O secretário de Defesa Civil, Coronel Paulo Gomes Santos Filho, diz que tem condições de jogo. O árbitro Oscar Roberto de Godoy se prepara para o reinício, mas feridos continuam sendo socorridos. É neste momento que o governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, telefona para o secretário de Defesa, cancelando a partida. Eurico Miranda não gosta da notícia. O governador interviu indevidamente no Vasco. Nós tínhamos que tomar uma decisão baseada no bom senso, acima de tudo. Eurico Miranda manda os jogadores pegarem a taça de campeão. Uma festa que não vai fazer ninguém esquecer o que aconteceu. Eu lembro bem desse jogo, porque o segundo jogo que foi feito em São Januário, o time do São Caetano tava massacrando o Vasco. O jogo tava empatado, mas o São Caetano tava jogando muito melhor. E o São Caetano tava com muita moral, por ter tirado o Fluminense, ter tirado o Palmeiras e o Grêmio. O São Caetano não chegava mais como o time pequeno que veio lá da Série B. O São Caetano veio com status de time grande, de time bom, e o Ademar tava comendo a bola. Apesar de não ser o grande jogador, ele tava muito entusiasmado, ele tava muito confiante, né? Nesse jogo, quando caiu o alambrado, eu lembro muito bem do Eurico Miranda em campo, pedindo pros caras que estavam quebrados, pros caras que tinham se machucado, para eles se levantarem para dar continuidade no jogo. O Eurico Miranda estava a todo custo querendo que o jogo continuasse. Por mais que depois de algumas entrevistas ele falasse que não, que ele estava se preocupando com as pessoas, no jogo era muito claro. Foi por isso que deu origem ao fato do Eurico Miranda ter brigado com a Rede Globo. A Rede Globo, ele falou que queria mudar o jogo, que queria que não continuasse, e no final, que foi remarcada para o outro ano, o Eurico Miranda teve a brilhante ideia de colocar o logo do SBT na camisa do Vasco para fazer uma provocação com a Rede Globo. Então, pro torcedor, pra pessoa que tá escutando o programa agora e pensar assim, mas peraí, que conversa é essa? O Vasco, ele tinha um patrocínio, ele falou assim, vamos colocar o patrocínio de quem? Para provocar a Globo? Do SBT. O SBT na época era o principal concorrente da Rede Globo. Talvez hoje seja a Record, mas na época era o SBT, o Silvio Santos. E o engraçado dessa ocasião é que nem o Silvio Santos sabia dessa situação, ninguém sabia. Foi uma coisa tirada da cabeça infernal do Eurico Miranda por conta dessa final que, segundo ele, a Globo tava contra o Vasco, né? Sempre essas conversas de a Globo sempre tá contra todo mundo, né? A Globo é... Eu queria saber de quem é a Globo a favor, porque todo mundo reclama que a Globo tá contra. Então, como a gente falou, esse campeonato tem tantos adendos, tantas coisas, e assim, o Vasco fez essa provocação assim, tomou até processo do SBT, porque utilizou a marca indevidamente, mas você vê que nível chegou o Campeonato Brasileiro. Eu torci muito pro São Caetano, né, como todo torcedor paulista, eu tenho certeza que torceu. Não sei os palmeirenses, né? De repente ficou com o cotovelo das cacetadas que o São Caetano deu. Eu acho que não, porque depois ele trouxe o Claudecir, trouxe o Adãozinho, trouxe o Jair Pisserni. O palmeirense devia estar com a raiva danada do Vasco, que tinha tomado a virada da Mercosul. Na Mercosul, é verdade, uma virada espetacular. É verdade. Né? Mas então, no meu ponto de vista, duas situações que deveria ter ali. Ou dar o título do São Caetano, caso a situação lá do estádio do Vasco, ou dividir o título. Já que o campeonato já estava totalmente bagunçado. Seria melhor se fazer. Seria fechar com chave de ouro. Cara, é porque o cara que inventou esse campeonato, ele tinha sido mandado embora. Porque se ele tivesse sugerido isso, tinha aceitado na hora. Na hora, ele tinha sido promovido. Entendeu? Porque por um juiz não saber contar, já dividir um título do Souza Português, imagina bagunçar até como dividir. É capaz de divide entre todo mundo. Todo mundo recebe uma medalhinha de participação e tá tudo certo. E segue o jogo. Uma cena rara nesta final. Nosso repórter conseguiu entrar no vestiário do Vasco. O clima era tão festivo que Romário até fumou charuto.
Nossa câmera registrou cenas de descontração dentro do vestiário do Vasco após o título. Eurico Miranda passeava com um charuto cubano e dividiu o prazer com o craque Romário. Para mim, particularmente, é uma coisa especial porque é meu primeiro título e com camisa de time, para mim, de clube, é o título mais importante para mim até agora. Essa vitória foi uma oportunidade que eu tive de prestar uma homenagem ao SBT. Eu acho que o SBT não esperava, não sabia. O técnico Joel Santana, bem à vontade, falou da conquista. 2 títulos em menos de um mês. Todo mundo cumpriu aquilo que nós estávamos determinados a fazer. Todo mundo educadamente cumpriu a postura tática da equipe. O Vasco foi uma equipe que jogou dentro das suas necessidades. Viola não jogou, mas comemorou. Um Maracanã como esse, um palco, oferecendo todas as condições para os torcedores, para nós atletas, onde a gente tinha que tirar proveito e graças a Deus conseguimos. Eu vou botar o SBT na camisa do Vasco, o SBT não me paga nada. Eu vou botar o SBT permanentemente na camisa do Vasco. O uso da imagem do SBT está sendo analisado pelo departamento jurídico da empresa. É que assim, é um campeonato que no final do programa agora que a gente poder dar a nossa opinião, a gente vai poder falar se considera ou não um campeonato brasileiro legítimo, mas ele foi até confuso para você contar a artilharia, porque assim, nos números gerais, o Ademar foi o artilheiro do campeonato com 22 gols pelo São Caetano, só que o Ademar tinha feito um monte de gol lá contra os times da Série B. O Magno Alves, o Dil e o Romário, que jogaram a série entre aspas A, eles tinham feito 20 gols. O Magno Alves, esse mesmo, que até ontem estava jogando no Fluminense. O Washington, na Ponte Preta, o Washington Coração Valente estava começando a carreira, estava jogando na Ponte Preta, fez 16 gols. E com 14 gols, o Petkovic do Flamengo, o Ronaldinho do Grêmio, o Marcelo Ramos do São Paulo e o Alain Delon do Vitória fizeram 14 gols. Então, até para você contar quem que vai ser o artilheiro do campeonato foi difícil, porque assim, no geral, falaram que o Dil, o Romário e o Magno Alves foram artilheiros porque jogaram a primeira divisão. Só que no geralzão, o Ademar que foi o artilheiro, né? Provavelmente teve diferença de quantidade de partidas também, porque foram módulos diferentes e tal. Então, assim, não tem como você fazer uma equalização muito correta disso. Tá, vamos então para resumir. Os classificados para a Libertadores de 2001 foram o Vasco da Gama, que foi o campeão, o São Caetano foi o vice-campeão, o Cruzeiro, que foi o campeão da Copa do Brasil daquele ano, e o Palmeiras, que tinha sido campeão da Copa dos Campeões. Além dos classificados em 2001, a João Avelange ela gerou alguns impactos no Brasileirão subsequente, que é o Brasileirão de 2001. O que aconteceu? Os 25 times que disputaram o módulo azul, que é equivalente à primeira divisão, eles permaneceram. Então, nenhum daqueles times caiu para uma segunda divisão. Inclusive, por exemplo, o Gama, que originou todo aquele imbróglio. Então, além desses times, o Brasileirão de 2001 teve 28 times. Então, acrescentou o São Caetano, que foi vice-campeão, que disputou o módulo amarelo e chegou até vice-campeão no geral. O Paraná, que ele foi o campeão daquele segundo módulo, do módulo amarelo, e no mata-mata geralzão, ele caiu pro Vasco nas quartas de final. E teve o Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, que caiu nas oitavas do módulo amarelo. E aí é mais um problema que houve, que assim, esse critério ele não foi definido lá no início do campeonato. Vamos subir os times que forem campeão e vice ou qualquer coisa, não. A CBF deu uma canetada e promoveu esses times à primeira divisão, então no Brasileirão de 2001 tiveram 28 times. Então, só para você entender como ficou. No Brasileirão de 99 tinham 23 times, e aí passou para 25 na João Avelange e depois pulou para 28. Então, acrescentaram no intervalo de 2 anos aí 7 clubes na elite do futebol brasileiro. O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto. É importante a gente contar um pouco da história do São Caetano, né, desse meteoro que foi o São Caetano ali no começo dos anos 2000. O São Caetano, ele foi, depois de ele era um time muito recente, né, se eu não me engano o São Caetano é de 88 ou 89. Ele foi vice-campeão da Libertadores de 2010, perdendo nos pênaltis para o Olímpia do Paraguai, e foi campeão paulista de 2004 e foi rebaixado para a Série B do Brasileiro de 2006 e não retornou mais. E o Gama ficou na primeira divisão até 2002, quando caiu para a Série B e não retornou mais. E Gama, que revelou o maior artilheiro do Brasil em determinadas épocas, Dimba.
Querido Dimba, jogava bem time verde. É verdade, Dimba, bem lembrado, hein? Já tinha esquecido do Dimba. Ele jogou no São Caetano, inclusive, muito tempo depois. Jogou, verdade. Só pra contar que o Aguiar é mais ligado nos times do interior. Aguiar, você que é um cara conhecedor de futebol desde os primórdios da sua vida, que colecionava muita revista Placar e Playboy também, por que não? Na época que o São Caetano ascendeu ao futebol, você imaginava que ele ia se manter ou você sempre achou que ele ia ser um time bom, mas depois ia... Eu acreditei que o São Caetano ia ser a nova Portuguesa, assim, não que na atual situação da Portuguesa, que dá dó, né, a atual situação da Portuguesa. Mas assim, eu achava que o São Caetano ia tomar o posto da Portuguesa como, vamos dizer assim, quinto maior time de São Paulo, né. Mas quando virou, né, de 2010 pra frente, o São Caetano foi decaindo demais, né. Chegou à última divisão do Campeonato Brasileiro, eu acho que tá ainda na última divisão do Campeonato Brasileiro, ficou muito tempo na segunda divisão do Campeonato Paulista. Não é nem sombra do São Caetano, que fez 2 finais de Campeonato Brasileiro, final de Libertadores, campeão paulista. Então, acho que o São Caetano foi uma grande decepção depois da virada de 10 anos depois de tudo isso aí, né? Que foi começo de 2000, depois de 2010, o São Caetano começou a cair mesmo, cair bem. Então, eu acho que assim, essa foi a maior decepção. Eu achava que o São Caetano ia ser a quinta força e infelizmente foi só um meteoro lá, como diz o Luan Santana. Outra coisa, Guiar, que o São Caetano, ele ascendeu no momento que o Santos estava num ostracismo danado. Eu lembro, assim, de comentários da imprensa, da crítica, falando, o São Caetano veio para ocupar o espaço de quarto time forte de São Paulo, porque o Santos estava numa draga danada. Graças a Deus o Santos, e imediatamente depois esse momento do São Caetano, o Santos ressurgiu. Mas é engraçado como chegou forte o São Caetano e como ele ficou forte, assim, ele, tipo, teve um intervalo nos anos 2000 aí que ele, como a gente comentou, chegou na final da Libertadores, assim, tendo chances reais, porque foi nos pênaltis que foi eliminado. Ele foi campeão paulista, chegou a incomodar, quase tirou um título paulista do Santos, que o Aguiar até foi na final, que tava, o Santos ficou em um momento delicado na partida, o São Caetano, pela maior parte do confronto, estava sendo campeão. Então é engraçado como o time conseguiu ascender e através de um método totalmente maluco da competição e se consolidou durante um tempo. Infelizmente, depois as coisas não deram muito certo e acabou se afundando, mas é engraçado como o time conseguiu surgir de uma forma tão repentina e conseguiu manter durante um tempo, sendo realmente importante. No ano seguinte, né, a João Avelange, o São Caetano, ele foi o melhor time da fase de pontos corridos e ainda chegou a vice-campeão brasileiro, perdendo para o Atlético Paranaense. Ô, Caissara, você falou aí dos caras que estavam falando que o São Caetano ia tomar o lugar do Santos, mas eu vou ter que falar, depois se você quiser pôr um pi aí, na hora de editar, mas são esses vagabundos corintianos da imprensa que falam essa merda, entendeu? Que eu vou aproveitar até falar que em 99 o Santos foi eliminado na semifinal contra o Palmeiras com uma eliminação incrível, o Santos conseguiu ser eliminado em 5 minutos para acabar o jogo, e aí o Juca Kfouri falou que ele era da Rádio Globo nessa época, e ele falou que o Santos nunca mais voltaria a ser um time grande, ele não tinha mais condições e camisa para isso. E aí eu entrei no ar, né? Eu entrei no ar como ouvinte e falei pro Juca Kfouri, eu só tenho uma coisa para falar para você, Juca Kfouri, o nome do Santos não é osso para estar na sua boca. Aí eles me tiraram do ar. Sério? Eu não sabia disso. Sério, eu fiz isso. O nome do Santos não é osso pra estar na sua boca. Eles deixavam os ouvintes participar, entendeu? O Aguiar tem uma medida protetiva até hoje contra o Juca Kfouri. Bom, quanto ao São Caetano substituir o Santos, só ia substituir um santo pelo outro, né? Então, tudo bem. Não, na verdade, substituiu um santo por todos os outros. Pelo amor de Deus, não dá nem pra comparar. Não dá nem pra comparar. Mas essa história do São Caetano foi realmente muito meteórica, né? O São Caetano ascendeu muito facilmente, né? Como eu falei, né? Teve vários jogadores que depois foram vendidos pra times bons, né? O Claudecir passou pelo Palmeiras, o Adãozinho, aquele César, depois que o Caissara até citou, foi lateral da Lazio. O Ademar foi vendido pro Stuttgart, da Alemanha, depois acabou indo jogar futebol americano, né? Pela força do chute que tinha. Na verdade, ele fez teste, ele não chegou a jogar na liga, não. Ele fez teste, mas acho que uma das fases piores que o São Caetano teve, foi bastante dramático, foi a morte do Serginho, quando jogou contra o São Paulo, né? E é um fato lamentável também, que a gente acabou relembrando no programa passado sobre a Chapecoense. O caso do Serginho também é um dos fatos muito lamentáveis que a gente tem no futebol brasileiro. Exatamente, foi um período bem
complicado do time do São Caetano e acho que involuntariamente acabou contribuindo para a derrocada do São Caetano, querendo ou não, é um episódio que acaba afetando bastante a instituição como um todo. Mas é isso, acho que a gente conseguiu resumir em algum tempo aí toda essa confusão que foi a João Avelange, e acho que a única coisa que dá pra gente comentar é que a gente espera que ela nunca volte. O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto. Depois de tudo isso, primeiro eu queria saber de vocês se vocês acham que foi uma medida sensata, pelo menos, porque o Vasco deveria ter sido punido de alguma forma em relação a não ter dado estrutura para a realização do primeiro jogo da final. Eu lembro que na época eu fiquei com o sentimento de meio que tapetão do jogo ser realizado no Maracanã e assim como se nada tivesse acontecido. Eu acho que a questão camisa pesou muito para essa decisão. Eu aposto que se fosse um outro time de mais relevância no futebol, o Vasco teria tido algum tipo de prejuízo, sei lá, mandar o jogo em Brasília, por exemplo, com torcida dividida, algum tipo de ação para punir o Vasco de alguma forma, eu acho que deveria ter tido. Hoje, a gente tem um consenso que a Copa João Avelange é um torneio nacional. O Vasco, inclusive, ele fala que ele se define como tetracampeão nacional, incluindo a Copa João Avelange. Eu queria saber na opinião de vocês, se a João Avelange dá para considerar um campeonato nacional ou se é mais um daqueles torneios únicos e difícil de ter uma comparação. De primeira, assim, essa atitude foi não digo justa, mas foi uma atitude sensata? Ou vocês acham que o Vasco tem que ser punido de alguma forma por não oferecer condições para a partida inicial? Bom, eu sei que alguns palmeirenses vão até achar que é contradição, né, e algumas pessoas de outros clubes, porque o Palmeiras também tem o Roberto Gomes de Pedrosa, tem as competições que o Palmeiras unificou, mas a João Avelange é um torneio que devia ser rasgado do futebol brasileiro. É uma vergonha isso aqui. Assim como o Rui Barbosa quis queimar os arquivos da escravidão, a CBF devia queimar os arquivos da João Avelange, que é uma vergonha esse campeonato. Não devia aceitar, é um campeonato vergonhoso que devia ser... Ele só não podia ser eliminado porque a gente fez o programa dele hoje, então a gente não perdeu o programa, que continue assim. Mas é vergonhoso esse campeonato. Eu não sabia que o 86 tinha tanto desprezo por essa competição. Raiva de São Caetano. Então, eu tenho 2 campeonatos brasileiros, acho que merece asterisco, um de 2000 e 2005. 2000, por causa dessa palhaçada toda que foi a Fórmula 1 do campeonato. 2005, o jeito que deram o título pro Corinthians, aquele negócio de voltar junto. Inclusive, acho que até vale um programa isso aí, né? Falar só do campeonato de 2005. Mas vocês vão convidar o Edilson Pereira de Carvalho? O Anjo Caído representa ele. Aliás, o Anjo Caído fez a sua estreia no nosso programa. Foi um programa que a gente falou sobre o título de 2005. Foi o programa 9. Verdade, foi da arbitragem, né? Foi quando teve a participação do JP. Verdade. JP, verdade. Bem lembrado. Que não é o JP do Jovem Nerd, é um pirata. Mas o Anjo Caído teve a estreia no Dibrada Cash. Muito bem lembrado esse campeonato aí. Outra coisa, uma observação antes de a gente virar pro Anjo Caído, né? O América do Anjo Caído disputou a Copa João Avelange. Estava no grupo A e terminou em 10º lugar, do lado do módulo amarelo. Não, só retornando um pouco, o Rio Branco disputou, o São Paulo e o Tocantinópolis. Se esses 3 tivessem chegado na final, seria mais legal ainda. Então, mas deixa eu explicar uma coisa. Eu vi o Nacional de São Paulo disputando, só que o Nacional de São Paulo disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista desde 78. Como chegou no Campeonato Brasileiro? Realmente, é todos os times do Brasil, praticamente. Só faltou o time do Dibrada lá. Mas se tivesse um time, já tava lá, viu? Com certeza. Já tá disputando um módulo, sei lá, cor de laranja. Mas eu, falando só para concluir a minha parte, eu acho que eu considero como um campeonato nacional, sim, até porque se a gente for olhar para o regulamento dos campeonatos, a gente não vai considerar nenhum, porque a competição nacional, ela muda a cada hora. A Copa do Brasil, por exemplo, que o Palmeiras ganhou 8-6, não disputava time da Libertadores. Então, assim, se a gente for contestar modelos de competição, a gente não vai validar nenhum título. Então, assim, eu acho bizarro a Copa João Avelange, acho que ela foi toda errada desde do primeiro dia que ela foi anunciada até o término, mas eu considero o Campeonato Brasileiro, sim, querendo ou não. Eu acho que a gente não pode apagar a nossa história, como você sugeriu aí. Ditador 86.
Mas é isso aí, acho que o Vasco foi campeão com todos os asterísticos que merece, que são muitos, mas não dá para tirar esse título do Vasco. Mas tem alguém que precisa dar uma opinião que é a mais importante de todos aqui, não é, Aguiar? Agora é aquele momento mais esperado, o momento de conexão. Estão preparados aí, Caiçara em 86? Nunca estamos preparados para o Anjo Caído, né, Aguiar? Como assim? Como você não ficou preparado? E hoje o Anjo Caído tem um anúncio, né? E uma coisa importante para falar, mas no programa passado, vocês lembram, né? O Anjo Caído cantou o hino do América, né? Vocês lembram disso? Sim. Então, o Anjo Caído ele vai cantar de novo. Você acredita que ele vai cantar de novo, Caiçara? Vai cantar o quê? Virou o The Voice agora? O The Voice Devil? Não, mas ele vai cantar, sabe o quê? Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, 86! Pô, essa 86 eu não esperava. Eu não sei se eu choro, se eu dou risada ou se eu corro, porque uma que o meu aniversário já passou. E outra, eu acho que é o parabéns mais inusitado que eu vou receber na minha vida toda, porque nem que se o Barack Obama vir cantar parabéns pra mim, eu vou ter tanta surpresa quanto o Anjo Caído ter cantado parabéns. Então, e uma última, pra encerrar a participação do Anjo Caído, Caiçara, o Anjo Caído confessa, foi ele que organizou a Copa João Avelange. Tá explicado, então. Ele fez de tudo pro América disputar. Balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Zoando no asfalto, zoando na areia.